Ora, neste vídeo vou-vos explicar como criar um questionário ou um formulário e também apresentar as diferenças entre os formulários do Microsoft Office 365 e os formulários normais do Hotmail. Este ecrã que tem aqui são os formulários do Office 365. Como podem ver, existe já aqui uma grande variedade de questionários, já foram elaborados para os alunos. A diferença entre formulário e questionário é que o formulário serve apenas para recolher informação. Por exemplo, se queremos fazer um estudo sobre que tipo de animais de estimação preferem, o tipo de alimentos que preferem, é uma recolha de informação apenas, utiliza o formulário. O questionário já implica que haja a realização de uma avaliação. Só para fazer aqui o paralelo, quem tem contas não tem uma conta Office 365, esta é uma conta Hotmail, também tem a opção de novo formulário, novo questionário. Claro que tem a diferença de que temos sempre que adicionar uma questão com o nome do aluno e o e-mail do aluno, para que depois possamos identificar quem são as pessoas que estão a responder a este questionário. Ora, voltando ao Office 365, vou clicar em novo questionário. A primeira coisa é o título do questionário, ângulos. Aqui posso escrever uma descrição, atenção, e posso colocar aqui uma primeira questão logo, que é: qual a turma a que pertence o aluno? Em vez de estar a criar um questionário diferente para cada turma, não, vou optar por dizer que eu quero colocar logo aqui a questão sobre qual é a turma do aluno. Continuo a acrescentar as hipóteses possíveis. Não é uma pergunta-resposta obrigatória. Vou já dizer que é obrigatório porque eu quero saber quem é o aluno. Apesar de me dar o nome automaticamente quando responderem, como vão ver, eu quero saber qual é a turma a que pertence. Eu posso também dizer que quero, em vez de ser uma opção de clicar, que seja uma lista pendente. Qual é a diferença? É que quando eu apresento a pergunta ao aluno, aparece uma lista pendente. Vou adicionar uma nova questão, que esta questão também para mim é importante, e tendo em conta que estamos a fazer um trabalho à distância, é: realizou as revisões no OneNote? Vou dizer que sim, realizei, e não, ainda não fiz as revisões. Esta questão aqui para mim é importante porque estamos a fazer um trabalho à distância. E para mim é importante que os alunos façam uma revisão dos conteúdos e depois é que respondam a este questionário. Aqui, o que é que eu vou fazer? Vou criar uma ramificação da questão em que ele, se me responder a esta primeira opção, continua a responder ao questionário. Caso o aluno diga ainda não fiz as revisões, eu posso criar aqui uma ramificação e digo que, se ele realizou, vai para a página seguinte. Se não realizou, vai para o fim do formulário. O que é que vai acontecer? Quando eu partilho o formulário com o aluno, vou pré-visualizar, vou dizer que sou do 5º A, não realizei, e submeter. E automaticamente o questionário foi para o final. Agora, vou adicionar uma nova secção. Secção são como se fossem páginas, ou seja, tem estas duas perguntas apenas, e quando responde estas duas perguntas passa para a página seguinte. Vou dizer que esta é a parte 1 sobre medição de ângulos. E neste conjunto, nesta secção, eu quero que eles façam medições de ângulos a partir das imagens que eu já previamente construí. Posso aqui
adicionar também uma descrição, mas vou para já adicionar uma pergunta de escolha múltipla, que eu vou dizer, vou buscar primeiro a imagem para me facilitar a construção da pergunta, clico no símbolo multimédia, posso adicionar uma imagem ou um vídeo. Ao clicar em imagem, aparece-me a opção de pesquisar uma imagem no motor de busca Bing, que é o motor de busca da Microsoft, ir buscar a imagem ao meu OneDrive, que pode já estar carregada no OneDrive, ou carregar eu próprio a imagem. Vou clicar aqui em carregar e para esta questão vou buscar aqui esta imagem, que vai carregar e está. Ora, já carregou a imagem, não é preciso ter uma imagem de maior dimensão, mas se eu clicar aqui no lápis posso dizer que quero a imagem com esta dimensão, ampliar a imagem, ou diminuir a imagem, ou então voltar à imagem pequena. Neste caso, para o exercício que eu vou construir, interessa-me apenas assim a imagem. Então, o ângulo. Ora, depois de colocada a questão, eu posso dizer aqui as várias opções, por exemplo, mede 55 graus, 65 graus. Posso adicionar novas opções aqui no botão adicionar opção, 120 graus, vamos pôr 60 graus. E também posso pôr nenhuma das opções está correta. Ora, fazendo os cálculos, verificamos que a opção correta será 65 graus. Eu aqui, nesta questão, como podem ver, aparece-me esta caixa de balão de texto. Eu posso inserir aqui esta resposta não está correta, porque, e posso dar a explicação de porque é que esta opção não está correta. Aqui, geralmente, eu dou sempre um feedback positivo, muito bem, está correto. E a mesma coisa para as restantes opções, em que eu digo que a sua resposta não está correta e dou feedback para cada uma das... O motivo, se eu conseguir identificar nestas opções que o erro, se o aluno der a resposta 120 ou der 60 e perceber, no fundo, porque é que deu essa resposta, posso direcionar a explicação especificamente para cada uma das opções, o que é uma mais-valia, digamos, deste formulário. Aqui vou colocar um número de pontos, vamos imaginar 10 pontos, e digo que esta questão é obrigatória. Só para verificar como é que fica a pergunta no modo por pré-visualização, tenho aqui as duas primeiras perguntas em que me dá qual é a turma, seguinte, e aparece-me aqui a imagem e eu dou a minha resposta e depois o aluno clica em submeter. Não vou fazer isso agora, vou voltar aqui ao anterior. Atenção que nós estávamos no modo pré-visualização. Agora, outro tipo de perguntas. Ora, vou adicionar uma pergunta de texto para explicar o que é que são estas perguntas de texto. Vou buscar uma imagem. Vou carregar a imagem também, que já tenho previamente guardada no computador. E quero, por exemplo, que o aluno explique uma determinada amplitude deste ângulo. Ora, a imagem já está carregada, ela é muito pequena, não conseguimos ver as amplitudes, então vou carregar no lápis, vou dizer que quero esta imagem em grande dimensão e coloco a questão: qual a amplitude do ângulo BOC? Explique como fez. Ora, este espaço de resposta é muito curto para uma explicação. Então, o que é que eu devo incluir? Clicar aqui em resposta de desenvolvimento, que é para ter um espaço maior para poder justificar a sua resposta. Aqui eu vou atribuir, por exemplo, 20 pontos e a questão já tem aqui o seu espaço de resposta. Esta pergunta não tem uma correção automática, ao contrário desta,
e aqui vamos ter que dar feedback a cada aluno quando estivermos para corrigir este questionário. Ora, outro tipo de pergunta. Pode ser uma pergunta de classificação, que eu já vou mais no final explorar estas duas. Tenho aqui a de ordenação. Por exemplo, pode ser uma questão como ou quais são os passos a seguir para construir um ângulo com, por exemplo, 30 graus de amplitude. E posso aqui escrever as opções. Primeiro passo, desenhar as semi-retas, depois desenhar a semi-reta, aliás, depois colocar, ou seja, coloco aqui os vários procedimentos. Aqui colocam-se os procedimentos por ordem correta. Se queremos adicionar mais, colocamos aqui. Outro tipo de pergunta pode ser a de Likert. Aqui não vou estar agora a criar uma pergunta, basicamente a estrutura é semelhante. Posso colocar aqui uma pergunta para classificar ângulos quanto à sua amplitude. Carrego no mesmo processo a imagem. Posso adicionar linhas, que são as entradas, e posso adicionar colunas, que são as opções. Sempre que quiserem adicionar uma nova coluna, no máximo de 7, é só carregar no mais. Aqui posso também atribuir a cotação, vou dizer que esta vale 15, por exemplo. Esta pergunta também, tal como a pergunta 4, esta pergunta também tem que ser uma correção feita manual. O sistema não faz a correção automaticamente. Outro tipo de pergunta que podemos adicionar é a de carregamento de ficheiros, em que, por exemplo, aparece esta mensagem a dizer que será criada no OneDrive uma pasta onde serão guardadas todas as perguntas dos alunos relativamente a este questionário. Vou dizer OK. Posso dizer o número de ficheiros que o aluno pode carregar para este trabalho, para esta pergunta, aliás, e posso dizer qual é o tamanho do ficheiro. Claro que 10 MB, neste caso será uma imagem, será mais do que suficiente. Posso dizer que esta pergunta vale 20 pontos. Agora, quero saber ao todo quantos pontos tenho neste questionário. Se eu vier aqui ao topo, diz-me que neste momento tenho atribuído 75 pontos. Ora, esta aqui, o Net Promoter Score, é outro tipo de questão que podemos colocar. É mais uma de uma escala de 0 a 10, nada provável, extremamente provável. Isto já é mais uma de opinião, que neste momento não me interessa. Então, se não me interessa, vou apagar. E imaginem que damos por encerrado o nosso questionário. Eu posso ter aqui aos 75 pontos, depois o próprio sistema converte aos 100 pontos e dá a pontuação total. Vou adicionar aqui uma nova secção, porque quero uma página final e quero que, antes de responderem, os meus alunos façam uma autoavaliação sobre o trabalho que realizou. Vou adicionar uma pergunta de classificação, como vimos há pouco. Como avalia o seu desempenho neste trabalho? E posso colocar de 1 a 5 ou de 1 a 10. Posso dizer que quero números ou estrelas. Eu geralmente para estas idades deixo estrelas. Digo que é obrigatório também. E posso adicionar etiquetas, em que é o que é que significa o 1, muito mal, e o que é que significa o 5, que é muito bom. Vou adicionar ainda uma nova questão, que é a da data. Indique a data deste trabalho. E dou por encerrado o questionário, a construção deste questionário. Antes de clicar em pré-visualização, vamos ver aqui os temas. O tema é o que é que eu posso colocar como fundo, cores sólidas.
imagens mais interessantes. Ou eu também posso adicionar uma própria imagem, basta clicar aqui para carregar uma imagem, ou personalizar a cor também. Imaginem que queremos outra cor. Neste momento vou deixar ficar esta opção. Este é o tema. Vou clicar em pré-visualizar para ver se o questionário está de acordo com aquilo que eu pretendo. E o que é que vai aparecer o aluno? O aluno responde ao questionário e automaticamente vai aparecer aqui o seu nome. Ou seja, ele é identificado. Vou responder às minhas perguntas. E aparece-me a tal parte da autoavaliação. Este trabalho correu razoavelmente bem. Vou colocar a data 2 e vou submeter. Neste momento diz obrigado, a sua resposta foi submetida. Posso ver os resultados. E dá-me as respostas que eu dei. A resposta, aliás, que eu dei. A sua resposta não está correta e dá-me o feedback. E a resposta correta, a que deveria ser correta. Aqui, esta não tem resposta, não tem, aliás, correção, e vê-se aqui que não foram atribuídos pontos, porque isto requer uma avaliação do professor. Aqui, a mesma coisa, há uma correção automática, e tem aqui a resposta correta, a sequência correta. Aqui é outra pergunta que eu tenho que corrigir, enquanto professor, e esta também não foram atribuídos pontos, porque requer uma avaliação. Vou voltar ao anterior. Tenho aqui as respostas. E vou avaliar as respostas. Para corrigir estas respostas, posso corrigir por aluno. Neste caso só está uma resposta. Clicamos nesta caixa pendente e vão aparecer os alunos todos que responderam, ou por perguntas. Ou seja, neste momento é na pergunta 1, não é propriamente uma resposta para corrigir. Esta também não é, há uma resposta automática, e esta é a primeira que necessita de avaliação. E a resposta está incorreta, vou pôr a avaliação 0 e vou dizer o ângulo e dou todo o meu feedback até ao máximo dos caracteres permitidos, que são 1000. Continuo. Aqui na pergunta 7 vejo a imagem. Imaginem que era aquilo que eu pretendia. Ok, tem 20 pontos. Eu posso dar o feedback positivo. Muito bem. A construção está correta. Passo à pergunta seguinte. Que é como avalia o seu desempenho. Bom, vou voltar atrás, anterior, e vou dizer que quero publicar as pontuações. Clico aqui. Esta opção aqui seleciona todos os alunos que responderam, ou então imaginem que eu só quero publicar a pontuação deste aluno. Clico em publicar e automaticamente o aluno tem 20 pontos, mas como eu vos disse, ele faz as contas, ele tem 20 em 75 e automaticamente o computador depois faz a conversão para a percentagem, tem 27%. Finalmente, vou aqui às definições. Eu quero que os resultados sejam mostrados logo aos meus alunos, apesar das respostas que carecem de correção não estarem corrigidas, mas eles podem já ver o seu desempenho. Pode-se dizer que qualquer pessoa pode responder, mas esta opção neste momento não está válida porque temos uma pergunta em que os ficheiros são carregados, ou seja, o aluno tem uma imagem e carrega a sua imagem. Quero que registre o nome da pessoa, uma resposta por pessoa. Neste momento o questionário está a aceitar respostas. Posso, no entanto, adicionar datas de início e de fim. Por exemplo, eu quero que este questionário seja realizado até dia 31, às 11 horas. Posso personalizar uma mensagem de agradecimento. Em vez de aparecer a sua resposta foi submetida, foi o seu trabalho, pode consultar agora as suas respostas, mas atenção que necessita
de aguardar pela correção das perguntas tal, tal e tal, que são as tais perguntas que o professor vai ter que corrigir. Posso dizer que quero que o aluno receba uma notificação com as suas respostas e eu, no meu e-mail, caia uma informação. Isto é muito útil, porquê? Porque nós temos neste momento, no meu caso, uma grande conjunto de questionários e é importante, em vez de eu estar a consultar os questionários um a um para ver se tenho novas respostas, é mais simples eu clicar aqui e receber um e-mail que mais um aluno respondeu e vou ver as respostas que ele deu e que precisam de corrigir. É bastante útil. Pronto, e agora sim partilharia o questionário com os meus alunos. E tem aqui o endereço que quero copiar. Este é o endereço que eu vou partilhar com os meus alunos. Posso partilhar o endereço, posso partilhar um QR Code, posso ter o código HTML para inserir numa página, por exemplo, ou posso enviar diretamente por e-mail. Este questionário eu posso partilhá-lo com outros professores de matemática. Clico aqui para que eles possam duplicar o meu questionário para poder usar com os seus alunos. E a mesma coisa, eles partilham um professor de matemática cria o seu questionário e partilha comigo. Faz a mesma coisa, copia e partilha este endereço. Ou posso adicionar um outro endereço, que é este, copiar, que é um endereço que permite que se eu partilho com outro professor de matemática, ele pode me ajudar a melhorar este questionário para depois podermos aplicar. Esta opção é bastante útil para trabalho colaborativo. Em vez de só um professor estar a construir, à distância podemos construir dois professores, alterar e melhorar o questionário. Só aqui nas respostas, posso clicar em aqui, abrir no Excel, para descarregar os fecheiros. Se eu clicar aqui nestes 3 pontinhos, eu posso dizer eliminar todas as respostas, imprimir um resumo ou obter uma ligação de resumo. E se eu clicar aqui, vamos consultar o resumo do questionário. Tem aqui o resumo das questões dadas. Isto é o Forms. Espero que tenham gostado deste vídeo.